A ideia do livro Drogas era oferecer material de psicoeducação também para pais e professores, né? Numa linguagem simples, objetiva, tentando falar um pouquinho de cada droga, de seus efeitos, de suas características, alguns dados históricos dessas drogas, e poder falar um pouquinho sobre tratamento, né? E sobre também prevenção ao uso de álcool e de outras drogas. Então, alguns conceitos neurocientíficos são passados, né, para a gente tentar desmistificar, esclarecer, enfim, quebrar alguns preconceitos, alguns mitos que estão presentes, né, nas drogas, né? Eu me propus a escrever realmente para pais e professores, né? E até algo interessante, às vezes eu recebo convites para palestras em escolas, uma palestra para alunos. Já aconteceu de eu recusar convites para palestras para alunos, porque o que a gente costuma dizer é o seguinte: um bom programa preventivo ao uso de álcool e de outras drogas, ele não pode ser um programa episódico, nem um programa repetitivo, deve ser um programa contínuo, um programa continuado. Porque às vezes uma palestra, simplesmente falar com os alunos um momento sobre drogas, você não vai ajudar, não vai prevenir, às vezes pode até aguçar a curiosidade desse jovem, né? Então o objetivo, na verdade, é sempre fazer um trabalho continuado. A única maneira que a gente tem de fazer realmente um trabalho continuado com relação à prevenção ao uso de álcool e de outras drogas é orientando pessoas que estão no convívio diário com as crianças, né, e com os adolescentes, que no caso seriam pais e professores. Então, são pessoas que podem no dia a dia estar trabalhando conceitos de prevenção ao uso de álcool e de outras drogas. Então, realmente é algo realmente muito importante de ser feito, né? E a precocidade é muito importante também. Então, os estudos realizados no Brasil, que são dados semelhantes a dados internacionais, eles colocam que o início abusivo de álcool e de outras drogas tem ocorrido cada vez mais precocemente. Então, aquela coisa de trabalhar apenas com adolescente, prevenção, é realmente algo errado, porque normalmente a experimentação ocorre antes até da adolescência, ocorre no final da infância, na passagem da infância para a adolescência. Então são conceitos que realmente importantes de serem passados para pais e professores. O envolvimento do jovem com álcool e outras drogas, na verdade, tem uma origem multifatorial. Dificilmente uma criança ou um adolescente ele vai iniciar um uso abusivo de álcool ou de outras drogas devido a um único fator. Então, o que a gente chama hoje é de uma origem multifatorial, e o que a gente leva em consideração é um conjunto de fatores de risco e um conjunto de fatores de proteção. Então, normalmente, o jovem que se envolve com drogas de uma forma problemática são jovens que têm mais fatores de risco ao envolvimento com drogas e menos fatores de proteção. E quais seriam esses fatores de risco? Bem, a adolescência por si só é uma fase problemática, uma fase de transformação que, obviamente, todo jovem irá passar, né, para a idade adulta. Então, aquela coisa, ele não é nem criança, nem adulto, ele está ali no meio termo, né? Tem uma mudança, uma enxurrada de hormônios, né, que estão mudando sua personalidade, sua maneira de agir, sua maneira de pensar. Ele não se identifica mais com os pais, ele se identifica mais com os amigos, ele discute, ele reage, ele não mais aceita passivamente as determinações que lhes são passadas, eles são mais passionais, são mais impulsivos, estão em busca de suas identidades, de novas experiências. Ele sofre muita influência dos modismos, né? Então é uma coisa que tem forte no Brasil, aquela coisa de não tem graça curtir o carnaval sem bebida, ou jogos de Copa do Mundo tem que beber, enfim, o modismo, né, quer dizer, está muito inserido, e existe uma aceitação social muito grande com relação ao uso de algumas drogas, como tabaco, como álcool. Então, isso exerce uma influência muito grande no jovem, né? Jovens pouco habilidosos socialmente, tímidos, retraídos, que se dão mal nos estudos, que não praticam atividade física, não praticam esportes, jovens com pouca religiosidade. Então, são algumas características que podem contar como fatores de risco, tá? Transtornos comportamentais na infância e adolescência, como nós já comentamos, é mais um fator de risco ao uso e abuso de álcool e de outras drogas. Então, na verdade, a origem é multifatorial, é um conjunto de fatores. Quando esse jovem apresenta mais fatores de risco, quando comparado com fatores de proteção, ele vai ter maior chance de se envolver problematicamente com álcool e com outras drogas.
pais cada vez trabalhando mais, com menos tempo para estar com seus filhos. Importante que no momento em que esses pais estejam presentes com seus filhos, que tenham realmente uma relação harmoniosa, que os estudos identificam, os estudos internacionais eles identificam que relações afetivas positivas entre pais e filhos são fatores de proteção ao envolvimento com álcool e outras drogas. Mesmo que você não converse com seu filho a respeito de drogas, pelo simples fato de você ter uma relação de amizade, que seu filho tenha confiança de sentar e conversar com você, que vocês tenham interações prazerosas e de confiança, isso já é um fator de proteção importante, né? Quer dizer, se você tiver a chance de realizar práticas esportivas com seu filho, isso é mais um fator de proteção. Então a ideia é a gente somar quanto mais fatores de proteção possíveis, para que esses fatores de proteção ultrapassem esses fatores de risco e a gente consiga efetivamente fazer um bom trabalho de prevenção com essas crianças e adolescentes. Normalmente existem alguns indícios que podem ajudar na suspeita de um envolvimento problemático com álcool e drogas do adolescente. Normalmente esse adolescente ele apresenta prejuízos acadêmicos importantes, então de repente um jovem que antes ele estava muito bem academicamente, que de repente tem uma queda no seu rendimento, isso pode ser algo que realmente chame a atenção. Um jovem muito bem adaptado socialmente, que de repente ele passa a se isolar, ele se afasta dos antigos amigos, passa a andar com novos amigos, né? Começa a adotar um discurso mais agressivo com os pais, enfim, objetos de valor passam a sumir de dentro de casa. Então são alguns sinais que a gente pode estar de olho e atento, né? Quer dizer, a mudança comportamental e o prejuízo acadêmico são questões assim realmente importantes que deve chamar a nossa atenção. O primeiro passo é buscar ajuda, né? O primeiro passo é levar o jovem a uma avaliação médica. Talvez no primeiro contato seria interessante o primeiro contato apenas com os pais, para a gente fazer uma boa avaliação médica, para a gente poder investigar bem, enfim, as características se realmente existe um quadro de uso abusivo nesse garoto, né? Porque às vezes os pais chegam muito desesperados ao consultório, achando que o filho é um alcoólatra e na verdade ele realmente fez um uso abusivo, um uso recreacional, e o que está faltando ali talvez seja uma boa orientação a esse adolescente, né? Que está conhecendo o mundo e de repente fez um uso abusivo numa festa, né? Um uso recreacional. Então o primeiro passo é buscar ajuda, buscar orientação médica. O primeiro passo é realizar uma boa avaliação médica e descobrir se realmente existe um uso abusivo, se há um uso recreacional esporádico, se existem questões importantes relacionadas com outros transtornos de comportamento, com desvios de conduta. Então, eu diria que uma boa avaliação médica seria o preconizado. O tratamento deve ser individualizado. Vai depender da droga de abuso ou das drogas de abuso, do padrão de consumo, do impacto que essas drogas causam à vida do adolescente, né? Então existem existem várias opções de tratamento. Então cada caso é um caso, mas a gente tem a opção de medicamentos que podem ser utilizados em alguns casos para reduzir a ansiedade ou para tratamento de transtornos associados. Existem casos em que é necessário uma internação por um curto período de espaço, às vezes para desintoxicação desse paciente. Técnicas terapêuticas, as mais utilizadas seria técnica de entrevista motivacional ou as técnicas cognitivo-comportamentais, tá? Terapia familiar pode ser utilizada em alguns casos. Grupos de mútua ajuda podem ser utilizados em alguns casos, como os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, os grupos de mútua ajuda para familiares, né? Terapias de grupo podem ser utilizadas. Então, cada caso é um caso, então as estratégias serão definidas conforme o caso do paciente, né? Aquelas técnicas que a gente julgar mais importantes, que de repente serão mais importantes para esse paciente. Para a proteção dos alunos com relação ao envolvimento com álcool e drogas nas escolas, o ideal seria um bom programa preventivo, né? E um bom programa preventivo, ele deve envolver estratégias continuadas de prevenção. Então, programas
relacionados, programas de prevenção ao uso de drogas, podem e devem ser colocados nas instituições de ensino, quer dizer, no dia a dia isso pode ser trabalhado pelos professores. É muito importante que os professores tenham conhecimento das drogas, que muitas vezes o aluno vai atrás do professor em busca de informação, né? Existem milhões, infinitas maneiras da gente estar abordando o tema drogas dentro da sua disciplina, quer dizer, em matemática, em português, em geografia, em ciências, não existe nenhuma disciplina em que não seja possível abordar esse tema, então isso pode ser utilizado, né? Existem escolas na Europa, nos Estados Unidos, em que disciplinas específicas com relação a problemas sociais ou com relação a drogas são realizadas, né? Então isso é válido também, né? Então, o principal recado que eu deixo é que sejam feitos esses programas preventivos e que ocorra de uma maneira continuada. Não adianta uma vez por mês, eu já vi casos em que uma vez por mês vai um médico, no outro mês vai um padre, no outro um ex-usuário, no outro vai um psicólogo falar sobre drogas. Isso não funciona, né? Porque isso acaba sendo um programa repetitivo. A gente não precisa de um programa repetitivo e nem episódico. O que funciona é um programa continuado, né? No dia a dia, que o pai possa trabalhar no dia a dia os conceitos de prevenção e na escola também. Então isso seria o ideal.